Olá, estamos aqui com mais um tema, o fim tipológico de Jerusalém, e que a graça de Deus esteja alcançando nossas vidas nesse dia para entendermos essa mensagem e também possamos nos preparar para os eventos que estão diante de nós. Quero convidar você a termos uma palavra de oração para preparar nossa mente e nosso coração para entender a palavra. Eterno Deus, te agradecemos pelo cuidado, a proteção, pela oportunidade de estudar a tua palavra. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para poder entender e eu poder também a cada dia para fazer a tua vontade, o teu querer. Dá-nos a tua direção, rogamos as tuas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje, o fim tipológico de Jerusalém, ou seja, a destruição de Jerusalém no ano 70, ela tem como objetivo também um símbolo maior do que ocorrerá com o mundo do qual nós conhecemos pouco antes também da volta de Jesus. Vamos ter um tema mais detalhado sobre isso quando formos trabalhar o fim da graça, ou quando terminar o tempo da graça, como é conhecido. A maioria das pessoas, as igrejas acreditam nisso, mas hoje queremos trazer já uma ideia sobre esse tema. Falando sobre a rejeição do Espírito de Deus, aquilo que ele prometeu como a chuva serôdia, o amadurecimento para a colheita final. No Pentecostes, Deus concedeu a chuva temporã, que foi para semear, começar a expansão do Evangelho, e no tempo do fim, uma porção maior, porção dobrada para a colheita final. Mas com a rejeição dessa promessa de Deus, a humanidade, ela cada dia ela se consolida no mal, ou seja, em outras palavras, culmina com o processo do pecado contra o Espírito Santo de Deus. É como que a máquina humana tivesse estragado tanto que ela não tivesse mais conserto. Resistindo, como mencionei, a promessa de Deus, o derramamento do Espírito Santo, ele perde também o desejo, a capacidade para o bem. Então, é como que pudéssemos lembrar de Gênesis 6:5, da geração antediluviana ou pré-diluviana, né? Diz que todos os pensamentos, desígnios do coração eram todos maus continuamente. Então, assim ocorreu com a geração pré-diluviana. Assim também ocorreu parcialmente com a nação judaica, por rejeitarem a Cristo no ano 70. E é justamente o tema, o fim tipológico de Jerusalém, que mostra o que vai ocorrer nos nossos dias. E as pessoas, então, elas estão fixadas no mal. E esta é a razão porque Cristo ele encerra o seu trabalho como advogado do homem no santuário celestial. Temos uma mensagem, Apocalipse 22, versículo 11, que diz o seguinte: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continua a santificar-se. Então, é mais ou menos o desenho do que vai estar ocorrendo antes da volta de Jesus. Temos um comentário também no livro O Grande Conflito, complementando o que nós mencionamos aqui na Bíblia, página 623, que está escrito o seguinte, que a ira de Satanás, ela aumenta à medida que o tempo se abrevia, e sua obra de engano e destruição atingirá o auge no tempo de angústia. Apocalipse capítulo 12, ele fala justamente sobre isso, que ai da terra e do mar, porque o Satanás desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, quanto menos tempo ele tem, quanto mais se caminha para a destruição final, então mais aumenta a sua ira, o seu engano, a sua destruição. E ela vai atingir o auge, o máximo, no tempo de angústia. Aí poderíamos, quem sabe, prosseguir com uma pergunta oportuna. Neste momento, podemos perguntar se, após
a graça, o fechamento da porta da graça, Deus atuará de maneira direta ou indireta? Lembre-se que sempre estamos trabalhando nessa tecla. É Deus atuando ou Deus retirando a proteção e permitindo que o inimigo atue? Então, é Deus atuando diretamente ou então será o arqui-inimigo de Deus, Satanás, o destruidor? Então, essa pergunta, ela é bem relevante para o tema. Seria, quem sabe, podemos levantar os dois grupos de passagens, né, indicando uma destruição. O primeiro ponto, aplicando, quem sabe, as pragas literais e sobrenaturais por intervenção divina, culminando com a volta de Jesus, e um outro grupo ainda por uma guerra das nações, ou quem sabe até mesmo as nações oprimidas por aquelas as opressoras, aquelas que oprimem, onde a grande Babilônia vai estar ao centro como a principal disso, e só interrompida na sétima taça, na sétima praga, com a intervenção de Cristo na sua vida. Então são perguntas que são relevantes, e esperamos que no decorrer do estudo tenhamos aí uma ideia melhor sobre elas. E ainda falando sobre a destruição direta ou indireta, e como, quem sabe, esses dois grupos de passagem podem se harmonizar, em que, primeiramente, há uma destruição, uma autodestruição entre as próprias nações, agora não conseguindo se entender, e por fim, na altura da sétima praga, Cristo intervindo ali e resgatando o seu povo. Onde podemos ver, falamos de um estudo, onde trabalhamos ali um tema, falando justamente dos juízos retributivos na história, e falamos sobre esses dois assuntos aqui, Gibeon e Perazim, onde há uma profecia mencionando de que houve um confronto inicialmente, onde as pessoas se envolviam, e por fim, uma intervenção divina. Falando ainda sobre a Babilônia antiga, ela foi usada como tipo da Babilônia moderna, porque ela tem as mesmas características, a mesma personalidade. Já não podemos dizer o mesmo em relação a Jerusalém, que ela foi apontada por Jesus como um tipo da Babilônia moderna, mas apenas em dois itens. Primeiro, que é a incredulidade e rebelião de ambas, tanto de uma quanto da outra, e a maneira como elas foram destruídas. Então, isso são dois pontos, a incredulidade e a maneira como elas foram destruídas. E aí, falando no livro ainda, O Grande Conflito, página 39, falando no capítulo Aproxima-se o Tempo de Angústia, ele tem um capítulo que fala justamente desse ponto, desses acontecimentos após o fim da graça. E a gente vai, como mencionei no tema aqui, falar diretamente do tempo da graça, do fim do tempo da graça, vamos estar estudando sobre isso. E ainda frisando, destruição direta ou indireta, Jesus sobrenaturalmente pelas pragas e pela sua volta, ou será Satanás em grande medida, usando seus dois métodos, suas duas armas de sempre? Primeiro, atuando na natureza, tornando-a agressiva e destruidora, e o segundo ponto, despertando o espírito dos homens para conflitos armados por razões tais como razões sociais, raciais, econômicas, religiosas, etc., e tantas outras mais. Nós mencionamos aqui que de um momento para o outro, a vida de Jó, a família de Jó, os bens que Jó possuía, a sua saúde toda foi destruída, e não perdeu a vida porque Deus, ele colocou um limite. Então é importante entendermos de que Satanás, ele atua a essa permissão e tem trazido, de fato, muitas calamidades, problemas para a raça humana, e muitas vezes a conta tem caído para Deus. Mas onde Deus estava que permitiu tal coisa? Quero aqui então abrir um parênteses ao estudarmos essa mensagem, trazer aqui um pouco antes o livro, o capítulo 24 de Mateus, onde ele destaca acontecimentos importantes, tanto no que ocorreu no ano 70, na destruição de Jerusalém, como também para o tempo que nós estamos vivendo. Um outro pensamento aí do livro Grande Conflito, página 22, está escrito que Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido
na incredulidade e rebelião, e apressando-se ao encontro dos juízos retribuidores de Deus. Então você percebe aqui que, falando de juízos retribuidores, como se de Deus, né, ou como se Deus estivesse agindo, mas quem levou a destruição para Jerusalém no ano 70 foi justamente Tito, Roma, quem destruiu. Então não foi um juízo sobrenatural, mas no entanto está falando aqui que Jerusalém é colocado como um símbolo de um mundo endurecido na incredulidade, apressando para os juízos retribuidores de Deus. Ou seja, Deus retira sua proteção e permite que o inimigo atue ou ele mesmo diretamente, ou que ele use os seus aliados como ele quer. Como nós mencionamos aqui, ele atue na natureza ou até mesmo nas nações, como já mostramos exemplos de várias nações que surgiram no contexto histórico e caíram pela permissão de Deus. Então a profecia que Cristo proferiu, ela era dupla em seu sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. Então percebe? Por isso nós mencionamos juízos, o fim escatológico de Jerusalém, que representa também, ou tipológico, né, que representa também o que vai acontecer no tempo do fim. Então aqui nós vemos que ela representa tanto a sua própria queda de Jerusalém no ano 70, como também do mundo nos dias dos quais nós estamos vivendo. Então observe bem que como Deus e como Satanás agiram aqui no ano 70, Deus afasta a sua proteção, a proteção de Deus sobre o povo de Israel, e permite então agora que Satanás e seus anjos o use agora, dominando ali no contexto Império Romano, como o império dominante da época, conquista e leva à destruição. Mas Deus retira a sua proteção e permite que o próprio povo judeu colhesse aquilo que eles haviam semeado. Eles falaram que caia sobre nós o sangue de Cristo, sobre nossos filhos, daquele que eles entregaram para ser morto. Entrando aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, falando do sermão profético, princípio de dores, Cristo trazendo alguns sinais, respondendo algumas perguntas dos discípulos, diz que quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele os discípulos para mostrar a Cristo a estrutura do templo, admirados com tanta beleza. E no versículo 2 ele diz: Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, que não seja destruída. Então Cristo estava admirado, não estava olhando para a beleza do momento, mas estava mostrando para eles o que aconteceria no futuro. Que estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então Cristo ele mistura acontecimentos do ano 70 e interlaça com acontecimentos posteriormente até a segunda vinda. Ele começa então dizendo, no versículo 4, Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Verso 5, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 6 ele ainda diz: e ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípio de dores. Então Cristo ele mescla acontecimentos do momento que estava vivendo, ou posterior, a partir do ano 70, aconselhando eles a não deixar se enganar, porque muitos viriam em seu nome. Ele fala que haveria guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fome, peste, terremoto, mas tudo isso era princípio de dores. O sermão ainda continua falando sobre a grande tribulação, e aqui é um ponto que já aconteceu no passado, mas que, de certa forma, vai ainda acontecer no futuro.
no versículo 15 em diante, ele diz: quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o telhado não desça tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Mateus 24, versículo 15 a 19. Então Cristo, ele chama a atenção para a profecia de Daniel, onde ele menciona: quando vides a abominação da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo. Ou seja, quando Jerusalém fosse sitiada. E isso aconteceu. 3 anos antes da queda de Jerusalém, no ano 70, ela foi sitiada por Roma, mas sem muita explicação foram embora e eles ficaram todos animados. Olha, Deus trouxe livramento. Mas a mensagem era: quando visse Jerusalém sitiada, ou a abominação da desolação no lugar santo, quem lhe atende. E ele traz vários conselhos: quem estiver na Judéia, fuja para os montes; quem estiver no telhado, não desça para buscar; quem estiver no campo, não volta a buscar as suas vestes, mas vai embora, porque ela vai cair, Jerusalém vai cair. Ele até fala que ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Então, Cristo, ele faz a aplicação de uma profecia que apontava muitos anos antes de acontecer, alertando o povo para esses acontecimentos. E ele ainda aconselha no versículo 20 até o 22 do capítulo 24: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por que será? E aqui eu quero abrir um parênteses e comentar um pouco sobre isso. Ele falando: olha, orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno nem no sábado. Por que no inverno? No inverno não é época boa para estar fugindo, e no sábado estariam pegando todos eles, quem sabe, de surpresas, o dia de estar em adoração, estar no templo, onde o povo de Israel estaria, e não simplesmente o povo de Israel. Eu acredito que isso não é uma mensagem simplesmente para Israel, já mencionei em alguns momentos, porque muito antes de Israel existir, na criação, Deus estabelece, ele coloca como memorial da criação. Ele fala: em 6 dias criou Deus os céus, a terra, o mar, tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Deus abençoou, Deus santificou, Deus separou o memorial da criação. Eu acredito que será divisor de águas no tempo do fim, um mandamento que tem sido esquecido, e é preciso estar atento a isso, dizer: ora para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno nem no sábado. E de fato, os historiadores comentam que ela aconteceu numa quarta-feira. Ele diz aqui que: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, houve uma aplicação para o contexto da queda de Jerusalém no ano 70. Houve também uma aplicação no período da Idade Média, onde a reforma protestante ela veio de encontro, e até mesmo a terra abrindo a sua boca apoiou aqueles que eram perseguidos no momento. O próprio Estados Unidos, no seu começo, na sua história, foi ali um lugar que acolheu diversas pessoas, tanto da comunidade de Israel, de diversos lugares que estavam fugindo dali da Europa, das perseguições, que achou um local onde pudesse viver tranquilo, sossegado. Então, houve esse contexto no ano 70, depois desse período também, ao término da Idade Média, um pouco mais, onde houve esse apoio a essas pessoas que precisavam de um suporte para viver uma vida de acordo com a sua fé, de acordo com a sua crença, mas que novamente isso vai ocorrer para o tempo do fim, o tempo do qual nós vivemos. O tempo do fim a partir de 1798, período da Idade Média 538 a 1798, período de 1260 anos de perseguição. Então, a partir dessa data começa, então, o período que nos levará os acontecimentos para a volta de Jesus, onde os sinais se intensificariam. Sinais no sol, na lua, nas estrelas, fome, guerra, terremoto, e levando, então, nós acreditamos que quando Cristo encerrar o seu ministério no santuário celestial, que o Espírito Santo não estiver mais a atuar na vida do impenitente, que os anjos não estiverem mais atuando naqueles que rejeitaram a graça de Deus. Então o inimigo vai mergulhar no seu ódio final,
ninguém mais se entenderá, quem sabe as nações e tantos conflitos, e mais a promessa para nós, Daniel 12, você pode ler, caso queira, diz que nesse tempo vai se levantar Miguel, o grande príncipe que levanta pelo filho do seu povo. E vai haver um tempo de angústia como nunca houve, mas nesse tempo será salvo o seu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então a sua segurança, a minha segurança, é que o nosso nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. Continuando ainda em Mateus capítulo 24, versículo 28 a 30, o sermão continua, diz o texto lá, a vinda do Filho do Homem, diz que logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então esta é a mensagem. E depois da aflição desses dias, nós falamos aqui desse conflito, dessa conflagração, onde o mundo todo se envolverá em ruínas, quem sabe muito maior do que sobreveio a Jerusalém, porque Jerusalém foi algo localizado ali, mas ela foi um tipo, um símbolo do que vai ocorrer ao mundo, o mundo endurecido no pecado, em transgressão aos mandamentos de Deus, a lei de Deus, ou em todo ou em parte seus mandamentos. Então, Cristo, ele não vai estar mais a atuar no seu ministério no santuário celestial. O Espírito Santo vai ter sido retirado da terra, e Satanás então atuará, trazendo calamidade, destruição, tudo aquilo que ele se alegra em fazer. O sermão continua, Mateus capítulo 24, diz ainda, versículos 36 a 41, a exortação à vigilância para mim e para você. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Aqui há um outro ponto e uma verdade, quero bater nessa tecla. Ele leva-nos a olhar para os dias de Noé. Como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? Ele diz que comiam, bebiam, casavam e davam em casamento. Vai acontecer normalmente. Há algumas ideias, alguns pensamentos de que 7 anos antes da volta de Jesus vai acontecer isso, aquilo, ou o anticristo vai dominar, ou logo depois que Cristo vir e arrebatar a igreja, o anticristo vai estar dominando por um espaço de 1000 anos, e são várias ideias. Mas aqui ele está mencionando que, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam em casamento. O mundo vai estar normalmente, aparentemente normalmente, apesar de, como mencionei, os conflitos, a guerra, essas coisas mais, mas naturalmente acontecendo, casando, bebendo, dando em casamento, colhendo, vendendo, negociando, e até o dia em que Noé entrou na arca. Diz que não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, foi pego de surpresa, mas aqueles que estiverem preparados não serão pegos de surpresa. E um outro ponto também que destaca, diz que os dois no campo será levado a um e deixado o outro. E aí muitos aqui acreditam que está falando de um arrebatar, que a igreja vai subir, que muitos vão ficar aqui procurando, não vão encontrar. O texto não está dizendo isso, ele diz que estarão dois, quem sabe, no campo trabalhando. Se um está preparado, um será levado, mas o outro deixado. Se estiverem dois moendo no moinho e um estiver preparado, um será levado, mas deixado o outro. Porque a vinda de Cristo, já falei sobre esse tema, eu vou falar posteriormente de outros assuntos, mas só abrindo um parênteses, ela será visível, corporal, diz que todo o olho verá, diz que virá tocando trombetas, o maior acontecimento da história. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, ele fala sobre isso. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aquele que os traspassaram, e toda a terra se lamentarão sobre ele, sim, amém.
Não é a mensagem da volta de Jesus. Então, o que está mencionando aqui não é que vai levar e vai ficar procurando, sem saber onde que está, o que aconteceu. Ela será visível. Cristo mesmo, quando ele estava sendo levado ao céu, em Atos capítulo 1, versículo 10 a 11, diz que os anjos chegam e perguntam: o que vocês estão olhando para o céu? Varões galileus? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, que foi levado ao céu, ele há de vir, assim como para o céu ouvisse subir. Eles foram vendo, Cristo foi subindo, até que sumiu diante dos seus olhos. Ele há de vir assim como vocês estão vendo ele subir. Não é o tema, mas só um breve pensamento. O sermão continua, Mateus 24, é assim mesmo que ele diz, o sermão continua, as mensagens de Mateus capítulo 24, a parábola dos dois servos, e pode ser aplicada para mim e para você, versos 45 a 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Então ele chama a minha e a sua atenção. Será que eu e você estamos sendo um bom servo para dar o sustento no tempo certo? Ou a mensagem certa para o tempo certo? Ele fala: bem-aventurado, feliz é aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: ah, meu senhor tarde virá, e começar, quem sabe, a espancar os seus conservos, a comer, a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e o separá-lo-á e o destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então eu não posso estar falando para você, quem sabe, uma mensagem de paz, se a mensagem não é de paz. Falar para você: não, fique tranquilo, Cristo voltará, quem sabe, daqui 50, 100 anos, olha, não se preocupe, você pode, quem sabe, comer, construir, vender, beber, fazer todos os seus projetos, seus sonhos. Não que eu não possa fazer isso, não é essa a mensagem, mas eu posso fazer essas coisas, tanto é que diz que essas coisas vão estar ocorrendo, bebendo, comendo, casando, dando em casamento, mas focado também, com esperança nesse último império, nesse reino, no retorno, na volta de Jesus. Estando, como diz o apóstolo Pedro, nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aguardando e apressando-vos, apressando-me para isso, ou abreviando, se é possível isso. Então Cristo, ele havia predito justamente isso, o afastamento da proteção do Espírito Santo sobre o povo judeu e também sobre o mundo impenitente. Mateus 23, 38. Eis que a vossa casa vai ficar deserta. Seus sofrimentos são muitas vezes representados como sendo castigos a eles infligidos, sendo direto ou um decreto direto da parte de Deus. E é assim que o inimigo gosta de apresentar, como se Deus estivesse trazendo o castigo e os problemas, o sofrimento para nós. Ele procura esconder a sua obra. Mas aqui o mesmo pensamento, ele continua dizendo que pela obstinada rejeição do amor e da misericórdia divina, os judeus fizeram com que a proteção de Deus fosse deles retirada e permitiu-se a Satanás dirigi-los segundo a sua vontade. Então você percebe que era o inimigo de nossas almas, das almas do povo judeu também, que estava levando eles a se afastar de Cristo e levando eles à destruição. Diz que as horríveis crueldades executadas na destruição de Jerusalém são uma demonstração do poder vingador de Satanás sobre aqueles que rendem ao seu controle. Então, muito embora Deus estivesse permitindo que isso acontecesse, Deus, ele não fica em relação ao pecador como executor da sentença contra a transgressão. E assim ele nos mostra em vários momentos que Deus, ele retira a sua proteção e permite que o homem colha justamente aquilo que ele plantou. Assim aconteceu no decorrer da história, em muitos momentos com a nação judaica ou com as outras nações, Babilônia, Medos e Persa, Grécia, Roma, dividida que se tornou a Europa e, infelizmente, o mundo do qual nós conhecemos. Diz que a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Isaías 24 fala sobre isso. Porquanto transgride as leis, quebra os estatutos, mudam a aliança eterna. Diz que os que moram nela se tornam culpados. Por isso serão queimados, serão destruídos os moradores da terra e poucos homens restarão. Então o mundo do
qual nós conhecemos, ele vai passar. Vai culminar com a segunda vinda de Jesus, com o retorno dele, para a transformação, para o novo céu e para a nova terra. E a minha e a sua segurança é estarmos preparados, com o nosso nome escritos no livro da vida do Cordeiro. Que Deus possa tocar em seu coração, mediante o seu Santo Espírito, que a palavra dele possa achar lugar na sua e na minha vida, e que vamos nos preparar, não ter medo disso, mas entender que a mensagem para esse tempo é isso, que o nosso mundo caminha para a destruição e uma renovação, não simplesmente destruição, mas para ser renovadas. Não vai haver político, filósofo, educador que resolva o problema das nações, do mundo, do pecado, mas Cristo, o último império, aquele que será estabelecido para sempre, onde eu e você podemos morar por toda a eternidade. Vamos falar com Deus neste momento. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pelo cuidado e proteção. Que teu Santo e bom Espírito seja atuar na minha vida, na vida de cada pessoa que tem nos acompanhado, seja aqui na 97, seja através do canal no YouTube. Que a graça do Senhor seja abundante no nosso viver. Nos guie, nos fortaleça e nos prepare para os eventos finais, para no dia da volta de Jesus, podermos estar com o Senhor por toda a eternidade. São bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.